Alexandre de Moraes manda abrir mais 6 inquéritos, ao todo são 7, sobre os atos em Brasília. Depoimento de Anderson Torres é remarcado para fevereiro e você vai ver também. Mercado financeiro aumenta as projeções da inflação e do produto interno bruto para este ano. Lula se reúne com o presidente da Argentina para retomar laços com a América do Sul. Governo francês aprova polêmica reforma da Previdência. Cristiano Ronaldo estreia oficialmente pelo Al Nassr e garante vitória com a camisa azul e amarela. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de mais 6 inquéritos para investigar os ataques a Brasília no último dia 8 de janeiro. A decisão atende a pedidos da Procuradoria-Geral da República. Ao todo, há 7 inquéritos sobre os diferentes grupos envolvidos nos atos contra os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Os 6 novos pedidos de investigação são similares, mas separam os futuros investigados pelo tipo de participação: os financiadores, os executadores e os autores intelectuais dos ataques, além de inquéritos instaurados individualmente para apurar as condutas de 3 deputados supostamente envolvidos na convocação dos atos. No último dia 13, o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado a abertura de um inquérito sobre o caso, voltado especificamente para as condutas de autoridades como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo, e o então secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que foi demitido e preso. Nos pedidos enviados ao STF e acatados por Alexandre de Moraes, a PGR defendeu a divisão da investigação de inquéritos específicos para correrem ao mesmo tempo. Segundo a Procuradoria, o modelo é importante para a otimização de recursos e para fins de adequada gestão das futuras ações penais. O ministro Alexandre de Moraes remarcou o depoimento de Anderson Torres para fevereiro. Havia expectativa de que o ex-secretário de Segurança Pública fosse ouvido nesta segunda-feira sobre os atos em Brasília. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, remarcou para o dia 2 de fevereiro o depoimento do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, à Polícia Federal. Havia expectativa de que Torres seria ouvido nesta segunda. Na semana passada, o pedido foi oficializado pela Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a medida não foi autorizada por Moraes. O ministro do STF autorizou o acesso da defesa de Torres aos autos do processo e disse que a nova data é para garantir o tempo necessário para análise dos autos antes do interrogatório. Anderson Torres está preso no 4º Batalhão de Polícia Militar no Guará, no Distrito Federal, e é investigado por suspeita de conivência e omissão na contenção dos atos cometidos por radicais em Brasília, do dia 8 de janeiro. Ele chefiava a Secretaria de Segurança Pública do DF à ocasião, mas nega as acusações. Uma primeira tentativa de depoimento foi realizada na última quarta-feira, mas Torres ficou em silêncio. A defesa do ex-secretário alegou que não havia tido acesso aos inquéritos. O governo federal prorrogou a presença da Força Nacional em Brasília por mais 15 dias. A decisão, que foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, saiu hoje no Diário Oficial da União. A portaria estabelece que os integrantes da força continuem escalados até o dia 4 de fevereiro em Brasília para proteger a ordem e o patrimônio público e privado. A convocação surgiu como resposta aos ataques cometidos na capital federal às sedes dos 3 poderes. O presidente Lula exonerou hoje 10 coordenadores de saúde indígenas do Ministério da Saúde.
Antes de viajar para a Argentina, ele esteve nas terras Yanomamis. Em meio à crise humanitária, o governo prometeu acelerar o recrutamento de médicos para distritos indígenas. As demissões já foram publicadas no Diário Oficial da União. Os servidores da saúde foram destituídos dos cargos em Roraima, região visitada pelo presidente, e também no Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Amazonas. O Ministério da Saúde informou que estuda acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais tanto formados no Brasil quanto no exterior para atuação em território Yanomami. A medida é uma das ações para apoiar o enfrentamento à desassistência sanitária do povo Yanomami. Desde a última semana, equipes do Ministério da Saúde estão na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e outros agravos. Em visita à região neste sábado, o presidente Lula informou que a situação do povo Yanomami em Roraima é desumana. Ele esteve em Boa Vista e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. A situação já levou à morte de 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de 1 ano de idade. Em 2022, foram registrados 11.530 casos de malária na terra Yanomami. Eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de 4ª classe ou de 5ª classe. É desumano o que eu vi aqui. Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com o presidente argentino Alberto Fernandes na Casa Rosada, em Buenos Aires. O Brasil e a Argentina avaliam a criação de um tipo de moeda comum para negociar a exportação de produtos entre os dois países. Essa é a primeira viagem internacional de Lula como presidente do país. Ainda nesta segunda-feira, Lula também deve se encontrar com empresários. E amanhã, terça-feira, o presidente participa da 7ª cúpula de chefas e chefes de Estado das comunidades de Estado latino-americanos e caribenhos. Há a expectativa de encontros bilaterais com os países que solicitaram, mas essas agendas ainda não foram divulgadas. Segundo o Planalto, diversos temas devem ser tratados durante a visita, como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos. Lula chegou no domingo na Argentina em sua primeira viagem internacional desde que assumiu um novo mandato. A comitiva presidencial foi formada por 6 ministros: Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Nízia Trindade, da Saúde, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. De lá, ele segue em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do executivo do país, Luiz Alberto Lecalle Pou. Antes do embarque à Argentina, o presidente Lula transmitiu a função de chefe do executivo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. É a primeira vez que Alckmin assume as funções de presidente da República. Ele fica interinamente no cargo até Lula retornar do Uruguai. Agora falamos de economia, o mercado financeiro aumentou as projeções da inflação e do Produto Interno Bruto para este ano. As estimativas constam do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, a previsão do mercado financeiro para esse ano subiu de 5,39% para 5,48%. A expectativa é das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta da inflação, que é de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. Já para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,84%. Em 2022, o IPCA fechou com uma taxa de 5,79% acumulada no ano. A meta estava em 3,5%, com a mesma margem de tolerância, ou seja, podia variar entre 2% e 5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano em 12,5%. Para o fim de 2024, a expectativa é de que a taxa básica caia para 9,5% ao ano. E com relação ao crescimento da economia brasileira neste ano, a projeção das instituições financeiras também aumentou de 0,77% para 0,79%. Já para 2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,5%. O salário mínimo de R$ 1.302 começa o ano valendo apenas uma cesta básica e meia. Neste mês, o valor do grupo de alimentos essenciais é de cerca de R$ 800. O novo piso do salário mínimo, que começou a vigorar neste ano, tem a menor média entre 2008 e 2021 e só atende à compra de uma cesta básica e meia. Segundo estimativa do DIEESE, o levantamento feito em 17 capitais, o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira deve ficar em janeiro em R$ 802,36. A cesta básica é composta de 13 itens definidos em decreto e serve de base para o cálculo do valor do salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Fazem parte dela itens como carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, café, frutas, açúcar, óleo e manteiga. E a quantidade varia dependendo da região. Depois de 4 anos, o salário mínimo voltou a ter ganho real. Desde o dia 1º de janeiro, o piso oficial passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. Como reajuste ficou em 7,42% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano passado foi de 5,93%, o ganho real atingiu 1,41%. Esse valor foi previsto na medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Apesar disso, a expectativa é que o mínimo passe para R$ 2.320 em maio. Segundo o DIEESE, o salário mínimo é a base da remuneração de mais de 60 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS e o último reajuste já teve impacto de quase 70 bilhões de reais na economia brasileira. Bom, e antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para esta tarde. A semana começou com calor e chuva na maioria das regiões do país. Instabilidades associadas com a passagem de uma frente fria provocam chuvas fortes entre Santa Catarina e o Paraná. Os temporais ficarão mais espalhados em outras regiões, entre elas norte e sudeste. Vamos conferir como fica o clima em algumas cidades do país. Começamos pela região norte, em Belém do Pará. O dia por lá continua de calor, com pancadas de chuva agora pela tarde e também à noite. Vemos o céu com muitas nuvens e está ventando. Agora faz 30 graus e a máxima para hoje é de 32 graus. Vamos conferir agora o sul do país. Em Chapecó, Santa Catarina, o dia continua de calor, com chuva pela tarde e à noite. Podemos ver o céu bem carregado de nuvens, chamando a chuva que já é prevista. Agora faz 27 graus, perto da máxima que chega aos 29 graus ainda hoje. E para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Como você vê na sua tela, o céu está bastante nublado, mas o sol ainda tenta aparecer. De volta comigo, agora faz 29 graus e a máxima prevista para hoje. E veja a seguir.
Governo francês aprova polêmica reforma da Previdência. E ainda, Cristiano Ronaldo estreia oficialmente pelo Al Nassr e garante vitória com a camisa azul e amarela. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h20 aí pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. Apesar da rejeição da opinião pública, o governo francês aprovou nesta segunda-feira a reforma da Previdência. O projeto vai ser debatido pelo parlamento e vai precisar passar por votação. Apesar da rejeição da opinião pública, o governo reforçou a aposta em atrasar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e adiantar para 2027 o aumento de 42 para 43 anos de contribuição necessários para alcançar uma aposentadoria integral. O ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, afirmou que as medidas vão permitir equilibrar o sistema de pensões em 2030 e reconheceu um desacordo nestes pontos com os sindicatos. O plenário da Assembleia Nacional vai começar a debater o projeto de lei a partir de 6 de fevereiro, antes de seguir para o Senado. Os partidos de esquerda e a oposição de extrema-direita já anunciaram que vão votar contra. Esta reforma é uma das principais medidas prometidas por Macron durante a campanha que levou à reeleição do presidente em abril, depois que a pandemia obrigou o governo a desistir da tentativa no primeiro mandato. Os 8 principais sindicatos são contrários à reforma e convocaram um novo dia de protestos em 31 de janeiro, depois da mobilização bem-sucedida da última quinta-feira. A idade de aposentadoria na França é uma das mais baixas da Europa e, se a reforma avançar, vai se aproximar dos 65 anos da Espanha e dos 67 da Dinamarca. Agora falamos do conflito no leste europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa amanhã 11 meses. Quase um ano de muitas perdas e destruição. A Rússia pode ter perdido cerca de 180 mil militares e a Ucrânia 100 mil desde o início do conflito. Os números divulgados pelo chefe do Estado-Maior da Noruega também revelam que cerca de 30 mil civis perderam a vida no confronto. O exército da Noruega divulgou cálculos sobre a guerra na Ucrânia de que quase 180 mil pessoas morreram nas fileiras das tropas russas e 100 mil do lado ucraniano, além de 30 mil mortes civis. O comandante do Estado-Maior norueguês, Eirik Kristoffersen, não informou as origens dos números. A Noruega faz fronteira com a Rússia e integra a OTAN desde a fundação da organização em 1949. Os 2 países envolvidos no conflito não divulgam números confiáveis de mortes há meses. Apesar dos balanços expressivos, o comandante norueguês afirmou que a Rússia tem condições de prosseguir por muito tempo com a ofensiva devido à capacidade de mobilização e de produção de armas. O general afirmou que existe uma preocupação sobre a capacidade ucraniana de manter a aviação russa fora da guerra, o que só tem sido possível até o momento graças às defesas antiaéreas. Kristoffersen pediu o fornecimento urgente de tanques à Ucrânia, discussão que no momento está paralisada principalmente pela Alemanha. E o Egito tem enfrentado uma forte crise econômica com uma grave desvalorização da sua moeda e uma inflação acima dos 20%. Já alguns especialistas acreditam que a taxa da inflação no país pode ser ainda maior por conta da enorme economia informal. A moeda do Egito desvalorizou cerca de 1/3 desde o final de outubro de 2022. O país vive agora uma crise cambial e uma das piores inflações dos últimos 5 anos. Com isso, os salários da população caíram pela metade, os bancos começaram a restringir o valor dos saques e os preços dos alimentos mais do que dobraram em todo o país. Os atuais problemas econômicos do Egito são resultado de uma série de questões globais, como a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Esquemas de corrupção internos e problemas administrativos do governo também contribuíram. O investimento estrangeiro no setor privado foi desencorajado após uma série de projetos ligados às redes militares e estatais dominarem a economia. Por conta disso, o Egito acabou se tornando mais dependente do crédito externo, acumulando dívidas. Atualmente, o país deve mais de 155 bilhões de dólares e cerca de 1/3 da sua receita nacional vai para o pagamento dessa dívida.
Especialistas alertam que a situação no Egito começa a se assemelhar com a crise vivida pelo Líbano, onde a população enfrenta uma grave escassez energética e de combustíveis e também um aumento do endividamento. E antes de encerrar, falamos do esporte. A nova estrela do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, teve uma atuação discreta no primeiro jogo oficial pela equipe saudita, né, Dani? Pois é, Paty, mas mesmo assim, os torcedores não contiveram a felicidade de ver o astro português estrear com a camisa azul e amarela. Vamos conferir essa estreia. Uma estreia discreta, mas que nem por isso deixou de ser histórica. Na primeira partida oficial pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo tentou lance de efeito e até arriscou uma bicicleta, mas quem se destacou mesmo foi Anderson Talisca. O meio-campista brasileiro marcou o gol da vitória do time de Riad por 1-0 sobre o Al Ettifaq. Mesmo com uma atuação sem brilho, os torcedores do Al Nassr comemoraram muito a chance de ver o astro português, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, com a camisa azul e amarela. O Cristiano jogar pelo Al Nassr é como se eu vivesse um sonho. Torço pelo Al Nassr há 40 anos. Cristiano Ronaldo jogar a primeira partida oficial pelo nosso time representa uma nova era para mim. Todos os torcedores do Al Nassr estão muito orgulhosos. Sou de Portugal, estou muito feliz de ter Cristiano com a gente. Líder da Liga Nacional, o Al Nassr volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Al Ittihad em jogo válido pelas semifinais da Supercopa da Arábia Saudita. Um duelo decisivo, do jeito que Cristiano Ronaldo gosta. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde e até amanhã.